Capítulo 50. Um silêncio sinistro paira na Holly Tree quando Dawson chegou. Ele estacionou diante da fileira de lojas que marcava a entrada daquele vasto conjunto habitacional. Era de conhecimento geral que, depois de passar pelas lojas, você já estava dentro do conjunto, embora fosse mais ou menos como entrar em outro país. Mas não havia um passaporte que garantisse uma estadia segura ali, e era provável que você saísse com uma ordem de comportamento antissocial, uma sentença de prisão ou uma detenção por posse de substâncias ilegal. Muitos outros conjuntos habitacionais da prefeitura de Black Country eram mais limpos, mais saudáveis e mais felizes por causa da Holly Tree. Todas as comunidades respiravam aliviadas quando uma família problemática era despejada, mas as pessoas precisavam ir para algum lugar, e colocá-las no mesmo local não fora uma boa ideia. O resultado era uma comunidade dominada por gangues, que operava independentemente das autoridades locais. Dawson percebeu a ironia do fato que Wainwright havia morado num apartamento em cima de uma daquelas lojas, isto é, no limite do conjunto, o mais perto possível da saída. Era o que o pobre rapaz vinha tentando fazer. A cultura de gangues não era novidade para Dawson. Ele entendia aquilo melhor do que se dispunha a admitir, mas não no nível de Holly Tree. Quando criança, havia sido obeso, não por desequilíbrio hormonal ou doença mal diagnosticada. Seu excesso de peso resultava da rotina corrida de uma mãe divorciada, que trabalhava fora e recorria um pouco demais à facilidade para preparar uma refeição rápida numa frigideira. Aos 15 anos, Dawson teria aceitado qualquer coisa para poder fazer parte de um grupo, qualquer grupo, e quase fez. Houve um incidente durante sua adolescência que ainda o fazia ruborizar de vergonha, e carregaria isso por toda a vida. Foi um dia que ele nunca mais esqueceu. Alguns meses após o incidente, quando completou 16 anos, ele se matriculou em uma academia e passou a preparar as próprias refeições, controlando os níveis de gorduras saturadas. Estava decidido a nunca mais voltar à condição que o levara a fazer o que fez. Dawson acessou as casas pela escada dos fundos. Embora fossem classificadas como térreas, distribuíam-se por 2 andares. As entradas de cada moradia, separadas por uma grade de metal, davam para um labirinto de vagas de estacionamento alugadas, das quais quase nenhuma era usada para guardar carros. Ele se esgueirou pelo espaço externo, entulhado com 2 churrasqueiras enferrujadas e um monte de cadeiras de jardim, todas diferentes uma das outras. Um carrinho de boneca descartado descansava à direita da porta. Bateu 2 vezes à porta. E rapidamente, um vulto surgiu do outro lado do vidro estampado. A porta foi aberta por uma garota que Dawson calculou ter menos de 20 anos. Pelas fotos que havia visto, concluiu que se tratava da irmã mais velha de Dwayne, Shona. Seus cabelos caíam em cachos estreitos e lustrosos em volta de seu rosto atraente, que ao vê-los se retorceu numa careta. — O que você quer? Ela perguntou, obviamente decidindo que ele não era bem-vindo. — Sargento Detetive Dawson, ele anunciou, mostrando o distintivo. Os olhos dela não se desgrudaram do rosto dele. Dawson já havia visto algumas carteiras de identidade falsas que circulavam pela Holly Tree. A maioria delas pareciam mais autênticas do que a dele. — Posso falar com seu pai? — Sobre o que? Ela perguntou. — Sobre o seu irmão, disse ele, com toda a paciência. Por mais intrigante que fosse a atitude da garota, sua família havia sofrido uma perda que a polícia não conseguira evitar. Houve alguns desdobramentos. — Ah, é? Por acaso ele não está mais morto? — Seu pai está em casa, Shona? Ele repetiu, dessa vez com firmeza. — Calma aí, vou ver.
respondeu a moça, fechando a porta na cara dele. Os apartamentos tinham 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era claro que ela sabia muito bem se seu pai estava ou não em casa. Segundos depois, a porta se abriu. Dawson analisou o rosto de Wainwright. Sua expressão não era nem afável nem hostil, mas neutra. O que você quer, meu filho? Ser chamado de filho irritou um pouco o oficial. Nem seu pai o havia chamado assim, nem mesmo na noite em que partira para tentar se encontrar nas terras altas da Escócia. Até onde sabia, o pai ainda estava procurando a si mesmo. Mas essa não era a única razão do seu desconforto. Dawson era policial, membro de um departamento de investigações criminais e não era o filho daquele homem. Sr. Rye, preciso informá-lo sobre um desdobramento relacionado a Duane. Posso entrar? Wainwright hesitou antes de recuar um passo. Dawson sabia que não havia nenhuma Sra. Rye ali há 10 anos. A mãe de Duane morrera por complicações durante o parto de seu 4º filho. Ele foi até uma cozinha apertada, onde Shona estava ocupada guardando potes e pacotes de volta no armário. Um rolo de saco plásticos organizadores descansava ao lado. Dawson concluiu que ela estava organizando as marmitas de suas irmãs menores. Havia uma série de folhetos mostrando lápides e flores espalhados diante da chaleira. Aquele homem estava cuidando do enterro do filho. Vin continuava junto à entrada, restringindo a conversa àquele espaço reduzido. Dawson suspeitou que não ficaria ali por muito tempo. Por ele, estava tudo bem. Não queria mais prolongar a dor daquele homem, nem mais um instante do que o mínimo necessário. Sr. Wright, não foi a repórter que vazou que seu filho ainda estava vivo. Um prato retiniu na pia, e Dawson e Vin olharam para a Shona. Ela não se virou imediatamente, ainda encarando o objeto que deixara escapar da mão. Os olhos de Vin permaneceram alguns segundos sobre ela, antes que se voltasse para Dawson. Eu não entendo. Era óbvio que os horários não batem. Foi confirmado que Duane já estava morto quando os jovens começaram a sair da gráfica. Tudo aconteceu tão rápido que a gente achou que... Dawson permitiu que o volume de sua voz diminuísse um pouco, ao perceber um tom de desculpas havia sido insinuado. Vin também percebera, mas seus olhos não transpareceram nenhuma acusação, apenas uma profunda tristeza. Todos nós achamos, meu filho. Isso significa que outra pessoa vazou a informação. Vin assentiu. Ele já havia entendido isso. Eu preciso perguntar ao senhor. Outros membros da família sabiam que Duane ainda estava vivo? Vin esfregou o cabelo curto, crespo, no alto da cabeça. Eu não sei. Está tudo muito nebuloso. A essa hora, na semana passada, meu filho estava... Aconteceu tudo muito rápido. Recebi uma chamada no trabalho. Liguei para as crianças e... Para a Lauren. Shona disse baixinho. Dawson aguardou. Ela finalmente se virou para eles. Ligamos para a Lauren. Ela era namorada de Duane. Deixei uma mensagem, mas ela não retornou. Shona olhou para o pai. Lembra, paizinho, que ela nem deu as caras no hospital? Dawson sentiu o estômago revirar. A polícia havia comunicado apenas o parente mais próximo de Duane. E Dawson sabia que todos haviam sido instruídos a não contar a ninguém que o garoto ainda estava vivo, até que sua condição se estabilizasse. Sabe onde posso encontrá-la? Vou anotar o endereço, disse Shona e correu para dentro. Dawson voltou-se para Vin, que seguira a filha com um olhar. Houve algum problema com a gangue desde a morte de Duane? Ele negou. Desde que Lyron foi preso pelo assassinato, Kai assumiu o comando. Não é tão mal quanto Lyron. Acho que receberam ordens para deixar a gente em paz. Dawson duvidava um pouco disso.
Uma morte na família, nas mãos da gangue, não garantia a segurança das 3 garotas. Não era assim que as gangues operavam. Wainwright ficaria de olho nas filhas até a hora em que a família fosse liberada para se mudar do conjunto habitacional de Holly Tree. Shona voltou à cozinha e entregou-lhe um pedaço de papel. Está tudo aí. Obrigada. Vai ajudar muito. As palavras dele foram interrompidas pelo toque do seu celular. Com licença, pediu ele, virando-se de costas. Era da central. Finalmente consegui localizar um detetive, disse a voz do outro lado. Não posso recorrer ao seu chefe, nem ao sargento detetive Bright. Então, vou ter que passar isso a você. Ele sabia que era o terceiro dos 4 na hierarquia de sua equipe, mas odiava ser lembrado disso. Espere um minuto, disse ele, cobrindo o telefone com a palma da mão. Então, virou-se para Wainwright. Obrigado pelo seu tempo. Prometo que vou entrar em contato. Vin assentiu com tristeza e abriu a porta para o oficial. O que houve? Dawson perguntou assim que alcançou o caminho de cascalho da entrada. Ele parou de repente, quando a voz pronunciou as palavras que há 6 anos ansiava por ouvir. Encontramos um corpo, e até a sua chefe está disponível, você é o cara para cuidar disso. Finalmente, mesmo que por pouco tempo, ele seria alçado ao posto de oficial encarregado. Capítulo 51. Pode falar, Kevin, disse Kim atendendo o celular. Chefe, estou a menos de 2 metros do corpo de uma mulher de 20 e tantos anos. Talvez seja a nossa... Qual é a cor da calça dela? Hã? Amarela? É ela, Kim murmurou, fechando os olhos. Ela aguardou enquanto Dawson passava os detalhes. Estamos a caminho, disse, encerrando a chamada. Ela virou-se para a Bright. Estamos atrasados demais. Depois do que havia visto nas gravações das câmeras de segurança, Kim não sentia a menor simpatia por aquela mulher. Ainda assim, Inga tinha sido sua única pista concreta. As 2 garotas a conheciam, especialmente Amy. Mas Inga as havia traído do pior modo possível, e agora pagava por isso com a própria vida. Embora Kim tivesse preferido ver a mulher torcendo as mãos no banco das testemunhas, não chegava a sentir nenhuma compaixão diante de sua morte. Vai ver, ela não teve escolha, Bright sugeriu. Kim apreciou seu gesto empático, mas não conseguiu concordar. Todo mundo sempre tem a porcaria de uma escolha. Ela não era nenhuma estranha para essas garotas, e mesmo assim, armou para elas. Mas alguma coisa fez essa moça fugir da ambulância. Talvez um peso na consciência. Bright, acorde. Ela o cortou. Às vezes, o otimismo dele a tirava do sério. Se fosse uma questão de consciência, ela teria levado o plano adiante e fugido com as crianças na primeira oportunidade. Ela fez o que fez para se proteger. Ficou apavorada. E agora está morta, disse Bright, como se aquilo significasse alguma coisa. Como se limpasse a barra dela. Mas Kim não pensava assim. Amy e Charlie estavam sendo submetidas, na melhor das hipóteses, a uma aprovação terrível, e na pior, a uma morte hedionda. Bright, me faça um favor, apenas dirija. Não, ela não derramaria uma lágrima. Na verdade, seus ductos lacrimais estavam bem secos.